Meus amigos e minhas amigas, graças a Deus, estamos aqui então, mais uma vez com a nossa leitura diária. Meu irmão, minha irmã, eu tenho a certeza que Deus há de abençoar a sua vida através da palavra. Estamos no livro de Atos. O livro de Atos, meus irmãos, ele é um dos livros mais importantes na Bíblia. Por quê? Porque mostra o agir do Espírito Santo logo após Jesus ter morrido. E Jesus deu uma ordem para eles: não saia de Jerusalém até que o do alto receba a promessa. Ou seja, o agir do Espírito Santo, ele ia começar a partir de primeira coisa: não desistir. Tem pessoa que ela fica tocando, como eu falei no outro vídeo, de igreja em igreja. A ordem de Jesus foi: permaneça em Jerusalém, ali. E ali peça a promessa que do Pai ele prometeu. E Jesus disse que quando ele fosse, ele ia enviar. Então no capítulo 2 de Atos, abra a tua Bíblia enquanto eu vou tomar uma água. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, em Jerusalém, aonde eles tinham prometido para Jesus que eles iam ficar. 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Então, meu irmão, minha irmã, imagina, conforme Jesus disse, aconteceu. Mas por que muitas vezes não acontece na nossa vida o que Jesus ele prometeu? Primeiro, você não permanece. Tem pessoa que ela fica na igreja um tempo e ela sai da igreja, vai para outra igreja, fica um tempo, sai da outra igreja. A pessoa não firma, não permanece. Eles permaneceram no lugar onde Jesus tinha mandado eles ficar. Você já notou que você já passou em tudo quanto é igreja e você não firma? Acha defeito nisso, acha defeito naquilo? Será que o defeito é a igreja ou o defeito é você? Por que não está se cumprindo a revelação? Por que não está se cumprindo a promessa? Por quê? Porque você não permanece. Você fica pulando de galho em galho. Irmão, tudo que Deus promete vai se cumprir se nós se firmar. Você não vai achar perfeição em nenhuma igreja, mas na palavra de Deus você vai achar a perfeição. Pastor, então por que eu tenho que ir na igreja? Está aqui, ó. Eles iam toda vez na sinagoga. Irmão, era todo dia, não era uma vez na semana, duas. Todo dia eles iam lá, naquele horário, pedir. E todo dia eles iam lá. E eles pediam. E a Bíblia diz que de repente, que lindo isso, hein? Jesus não disse assim, ó, tal dia eu vou derramar. Não. Jesus mandou e eles foram. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento e encheu toda a casa. E começou a aparecer línguas. Sabe? Tem pessoa que não crê nisso. Tem pessoa que distorce essa palavra. Tem pessoa que ela fala assim, mas tinha um monte de gente de todos os países e falava em línguas de cada país. Meu irmão, não. A Bíblia diz que cada um começou a falar em línguas, ou seja, quando você fala em línguas, segundo o Espírito Santo lhe dá, você tem domínio, você tem controle. Falar em línguas é uma adoração que só Deus entende. Está aqui na Bíblia isso. Lá no livro de 1 Coríntios, nós vamos ver mais sobre a língua, sobre o poder. Então lá mais nós vamos chegar, mas aqui, para você entender, eles falavam cada um nas suas próprias línguas, mas línguas de fogo
Quer dizer que eles adoravam a Deus em língua estranha, glorificando ao Senhor Jesus, porque eles foram cheios, entendeu? Então quando a pessoa fala em línguas, ela está cheia do Espírito Santo, mas você tem que conhecer a vida da pessoa, para ver se não é o caboclo lírico, também que tenta imitar o Espírito Santo. Por isso que você vê as loucuragens às vezes nas igrejas, porque o espírito do diabo também ele se faz para enganar as pessoas, parecido com o Espírito Santo. Então como é que você sabe se é o Espírito Santo ou não? Pelas obras daquela pessoa. A pessoa da casa conhece se é o Espírito Santo ou não, pelas atitudes que a pessoa tem dentro de casa, no trabalho, entendeu? Então você vê se aquela pessoa tem o Espírito Santo ou o Espírito do mal usando a pessoa. Aqui não. Aqui falar em línguas, usado pelo Espírito Santo. E no 5. Ora, estavam habitantes em Jerusalém, judeu, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Por isso que aqui, por isso que os pastores não entendem isso aqui. Eu já vi pastor pregando que eles não falavam em línguas, que língua não existe, que cada um falava nas suas próprias línguas. Por isso que eu falei, é importante você ver lá no livro de 1 Coríntios, que vai falar lá mais explicado o que é línguas e para que é falado em línguas na igreja, tá bom? Então aqui você qualquer dúvida você pode me chamar no privado que eu posso responder bem direitinho para os irmãos. 7. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que está falando? 8. E como os ouvia falar cada um em nossas próprias línguas, presta atenção, materna, ou seja, a língua de cada país, né? Cada um falava a língua diferente. Somos parto medo, elamitas os naturais, de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, ponto da Ásia. 10. Da Frígia, da Palfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui se ridem. 11. Tanto judeu como preselitos, credenses e arábitos, como ouvimos falar em nossas próprias línguas, as engradeça Deus. Todos atônitos e perplexos, interpretavam uns nos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Presta atenção. 14. Então se levantou Pedro com o 11, ergueu a voz e advertiu a este termo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. 15. Este homem não está embriagado, como vindes pensando, sendo esta 3ª hora do dia. Mas o que ocorreu é que foi dito por intermédio do profeta Joel. 17. E acontecerá que nos últimos dias o Senhor quer derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Varões israelitas, atentai estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus,
diante de vós com milagre, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós como vós mesmo sabeis. 23. Sendo este entregue pela determinada, desígnio e presencial de Deus, e vos mataste crucificado, por mão de iníquo. 24. O qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. 25. Porque respeito dele, diz Davi, diante de mim vinha sempre o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousa em esperança, porque não deixará minha alma da morte, nem permitirá que o teu servo seja corrupção. 28. Fizeste conhecer os caminhos da vida, encheu-se de alegria na tua presença. 29. Irmãos, sejai-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunho. 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, meu servo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Estando absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmão, você viu que palavra linda essa? Pedro, ele tinha visão, porque ele acreditava no que Jesus tinha prometido. Mas imagina, o povo naquela época era incrédulo igual hoje, pode ver. Tem pessoa que ela acha besteira falar em línguas, não acredita. E Pedro ficou revoltado. Esses homens estão falando em línguas através do Espírito Santo. Só que cada um era de cidades diferentes, então falava em línguas diferentes. Mas todos estavam ali glorificando e adorando a Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, sem o Espírito Santo na tua vida, você não consegue continuar com Jesus, entenda. Eles só conseguiram cumprir o seu chamado, o seu ministério, quando desceu sobre eles o fogo do Espírito Santo e eles foram cheios, começaram a falar em línguas. Por que muita pessoa se desvia da igreja? Porque ela vem na igreja, ela quer a bênção, ela quer o milagre, ela quer que as coisas dão certo. E quando você recebe o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você causa uma diferença enorme aqui no mundo. Porque o Espírito Santo, ele vai ser o poder de Deus dentro de você, tá bom? Vamos orar que já passou um pouco. Meu Deus, em nome de Jesus, eu determino, Pai, que todas as pessoas que estão me ouvindo, Pai, vão receber o Espírito Santo na sua vida. Receba agora o milagre do Espírito Santo na tua vida, na tua casa. Receba agora o milagre do Espírito Santo sobre a tua vida. Seja cheio agora da presença de Deus. Porque eu determino que você será cheio do Espírito Santo. E você será testemunha de Deus aqui na terra. Receba o poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã,
em nome de Jesus.